Estamos prontos, senhor, a aceitar o prêmio. Eu posso garantir que segunda-feira, se a proposta não for aceita a taxas normais, não será apresentada sem a sua aprovação. Eu vou ter que pensar. Rank Aldis apresenta. E num motor separado, a transmissão. Eu acho o carro bonito. Sim, o modelo é uma beleza. E não é só do lado de fora. Venha ver o interior. Mas é muito mais espaçoso e colorido do que se poderia esperar. Concordamos então que esta máquina aumentará a produtividade e, dado o mínimo de quebras e o baixo custo operacional, o investimento será recuperado em poucos anos. Bom, creio que já cobrimos todos os pontos. A não ser que tenha algo que não ficou bem claro. Como fechar a venda? Versão brasileira, Helicon, São Paulo. Escute, nós não nos achamos totalmente sem atrativos, não? Não. Então não se opõe a nos conhecermos um pouco melhor? Não. Maravilha, legal. Eu tenho uma ideia. Que tal nós... Sim? Nós nos encontramos amanhã a qualquer hora. Puxa, já é tão tarde. Não. Saiba que a hora em que ficou tarde demais é bem outra. Eu não entendi. Não, claro que não. Os que não indagam nunca entendem. Ela tá certa, viu? Os que não indagam... Deixa eu ver. Você é um fracasso. O jeito de não ter medo de algo é avançar e fazê-lo. É você. Eu espero não ter acordado você. Eu estive pensando no que você disse ontem à noite. Está absolutamente certa. Os que não indagam, não ganham. Daqui pra frente, eu vou indagar em qualquer chance que tiver. E digo mais uma coisa. Não aceitarei um não como resposta. Não na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira. Sabe que dizem que os melhores recebem uma resposta depois de pedir pela quinta vez? Verdade? Determinação implacável. Isso é que é preciso. Daqui para frente, eu serei assim. Muito bem. Então faça entrar a sua determinação implacável. Não serei impedido pelos nãos. Se não for na primeira, vou para a seguinte, determinado a ter um sim. Seguinte? Eu vou continuar tentando até tornar-se natural, um hábito. Todo o resto, aquele palavrório, é total perda de tempo. Encantador. Estabelecer a necessidade, apresentar benefícios, etc. De que adianta sair um pedido? Um pedido? Uhum. Do que você está falando? Fechamento da venda, solicitar o pedido. Pensou que eu estava falando de quê? Eu pensei que fosse de... Deixa pra lá. E foi isso que você veio a esta hora da manhã me falar? Foi. Nesse caso, é melhor eu me vestir. Tem mais uma coisa. Sim? Será que você poderia... Sim. Me ajudar com as minhas técnicas? Técnicas? Isto é, a determinação é uma parte da vitória, mas eu preciso ter as minhas técnicas. Então eu pensei em repassá-las um pouco e você podia tomar de mim, para saber se eu aprendi. O que é isso? O Karma Sutra? Técnicas de fechamento. Ei, onde você vai? Eu vou me vestir. Acho melhor. Há quanto tempo você tem esse livro? Há anos, já faz parte da mobília. E agora você vai ler? Não, eu já li, mas... Para falar a verdade, esse negócio de fechamento é uma coisa de que eu procurei me afastar. O que você me disse ontem me fez perceber as oportunidades que perdi, sabe, de conseguir pedidos. Ainda bem que fez algum efeito. Aqui diz que os maiores vendedores, os profissionais, os grandes vencedores, têm todo um repertório de técnicas de fechamento. Eu preciso aprendê-las como um judoca aprende os seus golpes e chaves. Eles conhecem tão bem que instintivamente aplica o certo no momento em que vê uma abertura. Tem uma resposta a cada golpe que o adversário tenta aplicar. Adversário? Mas os clientes não são adversários. Você sempre disse que só tentaria vender sabendo que o cliente tem necessidade ou desejo de ter o produto e meios para pagá-lo. Certo. Estão do mesmo lado, não é? São companheiros, não adversários.
Deveríamos ser. Mas sabe, ele tem medo também. De mudanças, de se comprometer. E ele se desvia, se esquiva, tenta evitar a decisão. Então, preciso aprender a segurá-lo e a derrubá-lo. Ele quer o meu carro. Precisa do meu seguro de vida. Não pode ficar sem a minha máquina. E ele pode pagar. Então, preciso ser cruel para ser bom. Não só para o meu bem, nem mesmo da companhia, mas para o bem do meu cliente. Preciso saber as técnicas e estar implacavelmente determinado a usá-las. Por que parece estar tão feliz consigo mesmo? Ainda não aprendeu as técnicas. Eu vou aprender. Pois aprenda. Quando eu voltar das compras, espero que saiba cada uma delas. Certo. Todas elas. E então? Quase terminei. O que é isso aí? São 10 métodos testados e certos de fechar a venda. Você sabe todos? Eu acho que sei. Ótimo. Vamos ver. Um drink? O que você está fazendo? Não se importa, não é? Vamos nos sentar. Eu preciso ter certeza de saber todos. Você prometeu me ajudar e quer que eu seja um bom concluidor, não é? Isso seria bom. Veja. Certo. O que temos aqui? O propósito de toda a técnica de fechamento é levar você à pergunta de fechamento. O que é pergunta de fechamento? Pergunta de fechamento é aquela cuja resposta afirmativa compromete o cliente a comprar. O meio mais direto e simples de obter o pedido é solicitá-lo. Ir direto à pergunta. Por exemplo, parece que é este mesmo senhor. Quando podemos entregá-lo? Concordamos que com esta máquina irá recuperar o seu investimento em poucos anos. Então, tenho a sua aprovação para a encomenda? Estamos de acordo. O senhor ficará com a apólice mista? É a base do fechamento. Solicitar. Funciona. Muitos clientes ficam esperando ser solicitados. Não só os clientes. Oh? Nada, só estava pensando. Sim, eu quero que seja um bom concluidor. Ótimo. Onde é que eu estava? Sim. Muitos clientes ficam esperando ser solicitados, mas há muitos mais que têm um receio de se comprometer. Tenho a sua aprovação para a encomenda? Não, um momento. Não tão depressa assim. Que técnica você usa para isso? Algo mais sutil. A apresentação do formulário do pedido. Ainda faço a pergunta conclusiva, porém disfarçada. Em vez de perguntar, você vai comprar? Uma pergunta mais leve. Como? Como, quais as suas iniciais, por favor, Sr. Grindley? GW. E a caixa postal é NW3? Isso, NW3 6HQ. Cada vez que o cliente responde uma pergunta, está confirmando que vai comprar. Vai se afundando cada vez mais. Certo. Quando tiver respondido a todas as perguntas do pedido... Você diz? Poderia aprovar aqui para mim, Sr. Grindley? Repare que eu não pedi para assinar. Só aprovar para que ele não recue assustado. Esse fechamento é o do formulário do pedido. Bom, agora fale do ou. O fechamento ou. Esse é outro meio de disfarçar a pergunta conclusiva com algo menos alarmante. É assim. O senhor prefere manual ou automático? Prefere a cor metálica ou a pintura estándar? O senhor prefere em tamanho grande ou prefere em tamanho pequeno? Esse é o fechamento ou. Dê mais exemplos. Deixa eu ver. Prefere vermelho ou verde? Grande ou pequeno? Pagamento à vista ou cartão de crédito? Vamos à sua casa ou à minha? Essa é ótima. Tomamos um drink antes ou depois? Quer luz acesa ou apagada? Pois é, esse é o fechamento ou. Veja bem, o cliente acha mais fácil fazer esse tipo de escolha do que quer comprar ou não quer. Muito bem, na verdade você quer dizer para o cliente, você quer comprar ou você quer comprar? Exímio vendedor. Você ainda não viu nada, vamos à próxima. Vamos sim. Chave de braço. É uma boa posição. Fico meio aborrecido com essa aí. Por quê? É rude? Não, é só porque perdi tantas oportunidades no passado. Como vê, fixa-se firmemente a bancada. Eu não gosto muito dessa. Não tenho modelo de pé? Certamente, de bancada ou de pé, como o senhor preferir. O modelo de pé vem sobre uma placa de base com os parafusos de fixação.
Posso usar essa apólice mista como garantia de empréstimo bancário? Ah, sim, está tudo explicado nesse parágrafo. Sim, quando a apólice estiver em vigor há 3 anos, valerá... Oh, tudo bem, rapaz, mas não dá para acreditar naqueles quilômetros por litro. Isso é fácil de provar. Um relatório independente na 4 rodas. Eu mando para o senhor... blá, 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 blá. Estraguei tudo. Como é que eu pude ser tão burro? Ora, não pode ser tão mal. Enfim, agora você já sabe. Eu devia ter fechado com a chave de braço. Assim. Fixa-se firmemente à bancada. Não gosto muito dessa. Não tem um modelo de pé? O senhor quer um modelo de pé? Peguei-o. Eu posso usar essa apólice mista como garantia de empréstimo bancário? Em caso afirmativo, é essa apólice que escolhe? Peguei de novo. Tudo bem, rapaz, mas não dá para acreditar naqueles quilômetros por litro. Se eu provar que é fato, o carro lhe serve? 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 Sim! Me desculpe, eu fiquei empolgado. Não faz mal. O cliente precisa comprar. A minha função é fazê-lo comprar, apesar dele mesmo, se necessário. Está bom, vamos em frente. Seguinte. Calça botas e pisa na cabeça dele. Não. O resto são meios de levar suavemente à pergunta conclusiva. A técnica que você vai usar depende inteiramente das táticas evasivas que o cliente usa. Aqui entra o velho Duque de Wellington. Duque de Wellington? É. Essa é para o cliente que não consegue se decidir. Há muitas coisas a favor dele, mas por outro lado, o meu carro atual dá para mais 1 ano no mínimo. Não me deu problemas até agora. E depois há o novo carro francês que lançaram no mercado. Eu compreendo, senhor. É uma decisão importante a tomar e quer ter absoluta certeza de fazer a escolha certa. Exatamente. Sente-se. Obrigado. Sabe o que o grande Duque de Wellington fazia quando se encontrava numa situação como esta sua? Não, o quê? Como senhor, ele queria ter certeza de que certo modo de agir era certo. E ele o adotava. Se errado, evitava. Então, veja o que ele fazia. Pegava uma folha de papel, assim, e traçava uma linha no meio. O que é importante lembrar ao dividir as colunas? Isso é outra coisa. Sem tapear. Está bom. Escrevo sim em cima da coluna à esquerda. E isso significa que automaticamente eu vou preenchê-la. Certo. Na coluna sim, ele escreverá os itens a favor da decisão. E na coluna não, os que forem contra. Por que não tentamos? Por que não? Obrigado. Você deu uma forçada nele? Está brincando? Não, dei-lhe toda a ajuda possível. E isto, senhor, não esqueça aquilo. Lembre-se que gostou da linha dos instrumentos. Sim, é mesmo. E também gostei muito do banco traseiro dobrável. E a lista dos contras? Infelizmente, nessa o cliente está inteiramente sozinho e não se dá muito bem. Você faz ele pensar nos benefícios do que você está vendendo. E fica difícil ele passar a pensar nas desvantagens. Dê-lhe 1 ou 2 minutos. Então, como vamos indo? No sim, o senhor tem 1, 2, 20. No não, não estamos tão bem, não é? Apenas 3, eu acho. Então, ficou tudo bem claro, não é? O senhor prefere manual ou automático? Bonito. Me diga, o Duque de Wellington usava essa tal folha de papel? E você pode provar que não? Estou começando a ver você sob uma luz diferente. Muito bem. Lá se foi o Duque de Wellington. E agora, a próxima. A história intimidante? Quando usa essa, professor? A história intimidante. Vamos ver. É outro fechamento para o cliente indeciso. Outro meio de fazê-lo enfrentar a pergunta de fechamento. É mais ou menos assim. Lembrei-me de uma casa que visitei há cerca de 1 ano. Como o senhor, ele atingira certa posição na vida. Como o senhor, ele hesitava em dar o passo decisivo sobre o seguro de vida. Em princípio, ele concordava que era bom, mas não enxergava a urgência.
Batemos um bom papo, como o senhor e eu, e ele me pediu algumas semanas para pensar melhor. Eu disse, claro, por que não? Sabe, nunca vou me perdoar por isso. O que houve? Voltei àquela casa como prometi. Coisa estranha. Livros empacotados, etiquetas de leilão nos móveis. Ele morrera num acidente de carro. A viúva teve que vender tudo para morar com a filha. Disse que eu estaria coberto assim que aceitasse a proposta. É emocionante. Vejo que funciona para um seguro de vida. Mas usaria para vender outra coisa? Um carro, por exemplo, ou uma máquina industrial? Qualquer coisa. Veja, a história não tem um fim necessariamente triste. Pode contar ao cliente que belas férias ele terá graças ao seu carro, ou como a fábrica vai exportar muito mais graças à sua máquina. Contanto que ele tenha alguém com quem se identificar. E todos esses fechamentos funcionam sempre? Ah, não. Por isso eu preciso aprender todos. Se um não dá, eu tento o outro e outro. E se nenhum der certo? Bem, ainda tenho este aqui. O fechamento da venda perdida. Pela última vez, não. Agora quer me deixar em paz para eu poder trabalhar? Sr. Grindley, peço-lhe desculpas. Tudo bem. Cada um tem o seu trabalho. Sim, eu sei, mas eu trabalhei mal. Se tivesse ido bem, o senhor estaria ansioso por obter a superprodutividade desta máquina, mas não está. Foi culpa minha. Sinto muito. Pode me ajudar? Bom, talvez eu... Para eu não cair no mesmo erro, onde foi que eu errei? Por favor, diga. Não gostaria de decepcionar meu próximo interessado dessa maneira. Se não se importa que eu fale francamente... Fale, por favor. Muito bem. Você falhou porque não me satisfez quanto à assistência oferecida pela sua empresa e quanto à disponibilidade de peças. Foi isso. Estou por dentro. Como assim por dentro? Parece-me que está fora. Ele não gostou da assistência e da falta de peças. Ele verbalizou a sua objeção. Em vez de dizer não, ele está dizendo não porque isso é ótimo. Posso fechar por essa objeção. Bem, só temos 3 de sobra. Primeiro, fale do processo de eliminação. Esse é o processo para o cliente que não diz o que o está perturbando. O que é que diz no livro? Diz assim: este fechamento é excepcional porque exige que o vendedor faça o cliente entrar no hábito de dizer não. O motivo para isso é que no processo de eliminação, não significa sim. Entendi. Cada vez que ele diz não, realmente está dizendo sim. Sinto que devo ter deixado alguma coisa mal esclarecida, Sr. Willoughby. Pode me dizer o porquê da sua incerteza? Será a integridade da minha firma? Pelo amor de Deus, eu estou sabendo que ela é bem reputada. Talvez seja a minha integridade pessoal que o preocupa. Oh, claro que não. Espero não ter lhe dado essa impressão. Será a quantia dos bônus não a considerou generosa? Não é isso. No fim, ele tem que admitir que está tudo ok. Ou apresentará a sua objeção verdadeira. Acha que já podemos tomar um drink? Por que não? Já estamos no fim? Certo. Fale do fechamento, eu vou pensar. Desse até que eu gosto. Vai mudar a minha vida. Todo cliente diz que vai pensar. Eu vou pensar. Então? Eu vou pensar. Eu vou pensar. Eu vou pensar, covardes. Eles não têm coragem de chegar e dizer não. Para se livrar da gente, o que é que eles dizem? Eu vou pensar. Quando você telefonar, eles saíram, estão ocupados, ou o telefone não funciona, ou compraram de outro. Sabe, antes eu pensava que eu vou pensar era o beijo da morte. E agora? Agora... Eu vou pensar. Isso é ótimo. Não gostaria que tomasse uma decisão repentina sobre uma coisa tão importante. O senhor não iria pensar se não estivesse realmente interessado. Tem razão. Eu darei ao assunto uma especial consideração. Para que o senhor tenha em mente todos os fatos enquanto considera, poderia me dizer em que pontos deixei de satisfazê-lo o consumo de combustível?
Não, não é isso. A assistência técnica? Não, certamente que não. Lá vamos nós. Para o fechamento do processo de eliminação. Ou eu descubro que ele tem uma objeção real, ou terá de admitir. Não, não é nada. Eu acho que você deixou tudo perfeitamente claro. E lá vai a pergunta de fechamento. Ótimo. Nesse caso, este parece ser o tal. Quando o senhor virá buscá-lo? Todo fechamento leva, cedo ou tarde, a uma pergunta de fechamento. Poderia aprovar isso para mim, Sr. Grindley? Posso usar a apólice mista como garantia de empréstimo bancário? É essa a apólice que escolhe? Após fazer a pergunta de fechamento, há uma coisa absolutamente vital que você precisa dizer. O quê? Cale-se. Como? Você não. Eu. Cale-se. Fique absolutamente, totalmente quieto. Não diga uma palavra. Não se mexa. Não faça gestos. Não há pressão melhor que a pressão do silêncio. Uma coisa é certa, como 2 e 2 são 4. Se você não falar primeiro, ele fala. Estará pronto para o fim de semana? Sim, eu concordo. Ou ele diz sim, ou me dará a razão de dizer não. Isso nos traz ao fechamento da objeção final. Exato. Você sabe? Sei. Vamos lá. Sim, vamos. Primeiro, devo ouvir a objeção dele atentamente, do princípio até ao fim. Ter certeza de que a compreendi plenamente. E então... Enquanto eu não ficar satisfeito nesse ponto, não haverá venda. Fico desapontado, realmente vencido e digo... Sei. Então é isso, Sr. Grindley. Olhe, só para ter certeza de que entendi bem, essa reserva que o senhor tem sobre a nossa assistência técnica é tão importante que anula todos os benefícios que discutimos? Receio que sim. É só o que barrou o nosso caminho? Certamente que é. A máquina é muito boa. Lamento não poder usá-la. Só para me esclarecer, o senhor poderia explicar novamente para que eu entenda por que é tão importante? Mas para que pedir isso? Isso é esperteza, porque quando ele fala no assunto novamente, começa a parecer bobagem, até para ele. E também os problemas que surgem para arranjar peças rapidamente, certo? E os telefones? Esses telefones... Sim. Pois é. Telefones? Ora, que diabos. Não parece tão importante. Ou ele afirma a sua história. Trata-se de objeção verdadeira. E o que é que eu faço? Lembre-se de que ele já admitiu que é uma boa máquina e que essa objeção é o único obstáculo entre nós. Então... Deu-lhe uma chave de braço. Se eu puder satisfazê-lo quanto à confiabilidade da nossa assistência técnica, comprará a máquina? Você me pegou. Isto é, eu o peguei. Contanto que possa satisfazê-lo. Oh, é claro. Você só entra na objeção final sabendo que pode responder à objeção dele. E quando tiver respondido, isso ficou resolvido, não é? Tenho a sua aprovação para a encomenda? A 10ª das 10. Acabou-se. Só há uma coisa que você não cobriu. Nós chamamos de sinais de compra. O cliente dá sinais mostrando quando está pronto a comprar. Parece interessante. Pode me dar algum exemplo? Sim. Bem, os clientes podem dizer algo indicando como seria se possuíssem o produto. Se a minha memória não falha, a sua máquina ficaria perfeita entre a máquina de flangeamento e a prensa frio. Ou podem tocá-lo como se já lhes pertencesse. Assim está melhor. Muito mais espaço para as pernas. Ou podem pedir para você repetir. Com licença. Você disse que queria ser um bom concluidor, não disse? Sim. Repetir algo que você já deixou bem claro só para terem certeza.
Você disse que este é o plano familiar completo, não é? E se você não receber um sinal de compra? Não pode contar com isso, pode? Não sei. A gente tem que saber julgar, eu suponho. Não suponha nada. A resposta é óbvia. Conclua mais cedo, em vez de mais tarde. Sim, mas e se for cedo demais? Se for cedo demais, você tenta outra vez, mais outra, até... Esse tem sido o meu problema. Não tentar bem cedo, ou com mais frequência. Eu acho que você devia começar já. Já? Hoje. É fim de semana. Isso mesmo. Sim, solicitar. Bem, eu... Posso ter a sua aprovação para ir em frente? Sabe, para mim... Ora, cale-se. Sim. 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 Ah, sim.